Sejam bem-vindos a mais um vídeo inédito da nossa série de vídeos sobre a saliva. Nesse episódio, vamos falar um pouco mais sobre a relação entre os nossos genes e esse líquido super importante para a saúde da nossa boca. Mas o que é um gene? De uma forma mais complexa, a definição de gene pode ser definida como um segmento de uma molécula de DNA responsável pelas características herdadas geneticamente. Mas o que isso significa? Bom, pense no DNA como uma receita de um bolo, sendo os genes uma parte dessa receita que, quando unimos essas pequenas instruções, conseguimos formar um bolo inteiro. Logo, uma pequena parte do DNA, isso é o gene, contém pequenas informações necessárias para criar e controlar características específicas de um ser vivo. Mas como isso vai ser aplicado na vida real? No momento em que colocamos uma caneta na boca, uma série de pequenos organismos que estavam nesse objeto acabam entrando na nossa boca. E como vimos no vídeo passado, é dentro da saliva que encontramos os nossos defensores, como as imunoglobulinas e os leucócitos. A expressão genética desempenha um papel importante na eficácia desses defensores e, consequentemente, do nosso sistema imune, porque são os genes que fornecem as instruções para a produção de proteínas essenciais no funcionamento correto dos leucócitos e das imunoglobulinas. Isso quer dizer que, dependendo da pessoa, a saliva pode ter uma composição de defensores diferentes? Sim, exatamente. Dependendo dos genes que um indivíduo expressar, haverá uma quantidade distinta de cada um desses agentes. Consequentemente, os genes influenciam a produção desses componentes e podem copiar a receita de formas distintas. Isso pode impactar nas propriedades antimicrobianas e de defesa da saliva. Lembram do exemplo que usamos com a caneta? Agora vocês já sabem a resposta. Quando o nosso corpo recebe esses micro-organismos invasores na saliva e não tiverem defensores suficientes, são nossos genes que vão gerar proteína, gerando novas células para nosso sistema imunológico. Agora, vamos relacionar os genes e as proteínas presentes na saliva. Para isso, vamos voltar no tempo. Os primeiros cientistas que estudaram a produção de saliva focaram na análise das proteínas produzidas pelas diferentes glândulas salivares. Buscavam entender quais genes eram ligados e desligados na produção da saliva. Eles notaram algo muito interessante. A saliva é um fluido muito complexo que apresenta composições distintas. Cada glândula, devido à expressão de genes diferentes, produz um tipo diferente de proteína. Essa expressão garante uma assinatura genética única de cada glândula e confere diversidade à saliva. As glândulas parótida e submandibular são estimuladas pelos genes a produzirem uma enzima chamada amilase salivar, que é como uma máquina especializada em quebrar amido, que é encontrado em alimentos como pão e batatas. Elas são as chefes na produção dessa enzima. Enquanto isso, a glândula sublingual, em vez de produzir amilase, ela produz enzimas chamadas GalNAc-transferases, que são como trabalhadores especializados em adicionar açúcares a certas proteínas chamadas mucinas. Essas proteínas, com a união desse açúcar, conseguem promover a lubrificação da boca e sua proteção de micro-organismos. Com isso, vocês notaram que os genes salivares que controlam a produção salivar promovem a digestão, mas são também responsáveis por garantir a proteção dos dentes, auxiliar na fala e prevenir infecções bucais, sendo essa combinação entre genes e a saliva fundamental para garantir as funções vitais para o funcionamento do corpo. Até agora, vimos como os genes atuam na produção da saliva, tanto em produzir células de defesa quanto na produção de proteínas.
Mas os fatores genéticos podem estar associados a mais alguma característica? Se você pensou que sim, está correto. Alguns erros nos fatores genéticos podem causar alterações na produção da saliva, desencadeando doenças como a síndrome de Sjögren e hipossalivação congênita. A síndrome de Sjögren é uma doença autoimune relacionada aos genes da regulação do sistema imunológico e da resposta inflamatória. Essa alteração genética afeta as glândulas salivares e lacrimais, e a pessoa portadora da doença apresenta boca seca, clinicamente conhecido como xerostomia e olhos secos. Nessa síndrome, certos genes, como o HLA-B8 e o HLA-DRW4, estão ligados a um maior risco de desenvolvimento da doença. Ter esses genes aumenta a probabilidade de ter a síndrome, mas não garante que ela vai se manifestar, porque outros fatores também influenciam, como o ambiente. Assim como a síndrome de Sjögren, a hipossalivação congênita é uma condição relacionada a fatores genéticos, que levam a uma redução na produção de saliva desde o nascimento. Um indivíduo portador dessa doença apresenta ao longo de toda a sua vida boca seca, dificuldade na deglutição e problemas dentários. Para finalizar o vídeo, é super importante relembrar que a qualidade da nossa saliva, além de depender da genética, também depende do nosso estilo de vida e da nossa alimentação. Isso porque os alimentos provocam diferentes respostas dentro da nossa cavidade bucal. Alimentos ácidos ou picantes promovem um aumento breve da quantidade de saliva na boca. Já os alimentos ricos em sacarose e ultraprocessados são responsáveis pela diminuição do pH salivar e produzir desequilíbrios na microbiota residente, e esse desequilíbrio aumenta o risco de cáries e doenças periodontais. Por esse motivo, busque sempre que possível consumir alimentos ricos em nutrientes, vitaminas e minerais, porque eles impactam positivamente a produção de saliva e a proteção da nossa cavidade bucal. E por último, mas não menos importante, não se esqueça de beber bastante água, que é um fator essencial para que a saliva possa atuar com todo o potencial que os genes forneceram, defendendo nossa boca de micro-organismos e auxiliando na fala e deglutição. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre os genes da saliva. Como vimos, nossos genes influenciam muito em todos os processos do nosso corpo, e os genes que controlam a produção de saliva são apenas uma pequena parte do que nos torna únicos. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima!